sei que vai ser projetado aqui, mas a gente está numa série de mensagens do livro de Atos e Deus tem falado muito no meu coração novamente. Essa é um livro tão maravilhoso, é o início da igreja, irmãos. É onde tudo começou como igreja, através da promessa do Espírito Santo vindo sobre nós e a igreja iniciando todos os seus projetos missionários. Irmãos, essa carta nossa, esse livro fala muito comigo. Eu espero que você também esteja desfrutando, né? Hoje, eu trouxe um tema. Quem gosta de Chaves aqui? Do personagem Chaves? Você já viu o tema, né? Você conseguiu linkar o tema? Quem gosta de Chaves? Eu sou muito chaveteiro, né? Eu já olhei o texto e falei, vou jogar o tema do Chaves. Justamente aquela cena onde está o seu Girafales conversando com o seu Madruga, fazendo uma leve discussão, aí vem a Chiquinha, né? A Chiquinha vai lá e fala assim, da discussão nasce a luz. Eu dou risada com o Chaves. Aí eu falei, nossa, tem tudo a ver com o tema, então vai ser esse o tema de hoje. Da discussão nasce a luz, e de verdade para quem já é casado, talvez você já teve muitas vezes casado, namorado, né? Você já teve aquela famosa DR, né? Aquela discussão de relacionamento. Quem já fez isso muitas vezes? Onde você vai chamar seu cônjuge e vai ficar, vamos conversar, vamos bater um papo. E eu sempre falo para minha esposa que discussão, quando a gente tem algo a resolver, nós não podemos jamais discutir pessoas. Nós precisamos sempre nos focar em resolver problemas. Sempre. Grande parte de relacionamentos, quando começam a entrar em conflitos, é quando o foco de ambos já não é mais resolver um problema ou o desafio que está sobre eles, mas aí começa o ataque um ao outro, na ideia de eu quero me dizer que eu não sou culpado disso, você que é culpado, e começa as trocas de farpas. Isso é terrível, irmãos. Aí já não é mais discussão que vai levar à luz, vai levar a trevas, isso sim. Nesse texto que nós vamos estudar, em Atos capítulo 15, eu entendo que é extremamente importante para nós como igreja, porque esse é o primeiro concílio da igreja. Esse é o primeiro concílio de todos os tempos. O que é concílio? A palavra concílio, para quem aqui já é cristão já há um tempo, já batizado, você já viu um concílio pastoral? Quem já viu? Já viu como é que é? Poucos, né? Eu fui conciliado em 2018. Fiz o concílio em 2018, o pré-concílio em 2018 e o concílio definitivo. Só foram dois que eu passei. 2018 um, 2019 outro. O que é isso? Veio uma banca de pastores, eles me chamam para um determinado lugar marcado e eles fazem uma sabatina de perguntas de manhã até quase a noite. Pensa, né? Aí eu lembro que nesse dia de concílio, a minha esposa estava lá e a minha esposa, pastores, eu posso fazer pergunta para ele? Aí o pastor falou para ela assim, poxa, teu marido está sendo massacrado no sentido de pergunta, você ainda quer ainda jogar mais lenha nele? Mas é assim, o concílio ele é uma discussão de doutrinas, aonde vai ter ali, um vai colocar o que as escrituras dizem, sua forma de pensar, e entrar em um consenso que é o que a palavra orienta. Houve sim, então, esse primeiro concílio em Jerusalém, e como ele foi o primeiro para a igreja, é muito importante que a gente entenda o que aconteceu ali. 2 pontos de discussão, antes de lermos o texto, 2 pontos de discussão estavam acontecendo, 2, e isso eram os 2 principais. Qual era o primeiro? Como conviver judeus com não-judeus. Naquela época, quem não era judeu era chamado de gentio. Seria tipo nós hoje seríamos os gentios. O que significa isso? Não-judeus. Você já deve ter lido essa palavra na sua Bíblia, já leu? A palavra gentios. Gentios significa não-judeus. Então, está acontecendo ali um grande avivamento. A igreja está se expandindo. O Espírito Santo, como foi pregado aqui com Ezequias, né, que pregou lá o avivamento na casa de Cornélio. Cornélio era um romano. E de repente o Espírito de Deus veio sobre Cornélio e sobre toda a família dele. Então, os judeus começaram a entender que o avivamento não estava acontecendo só no meio judeu, mas também no meio não judeu. E a igreja estava se expandindo. Então eles tiveram que tomar uma decisão. Como conviver judeus que praticavam a lei de Moisés com os não-judeus. Esse era o primeiro ponto de discussão. E o segundo ponto, muito importante para nós, é como se conquista a salvação em Jesus Cristo.
Perdão, na verdade nem Jesus Cristo. Como se conquista a salvação? A gente vai falar como isso acontece. Mas como se conquista a salvação? E a pergunta é, você já se considera salvo? Eu quero te fazer essa pergunta. Você entende de que se caso nós somos seres humanos e você não tem noção ou você não tem poder para dizer se daqui a 10 minutos você está vivo? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que no próximo culto eu possa te ver novamente. É a minha oração. E eu também, claro. Mas você não tem controle sobre isso. Você tem? Ninguém tem. Então a pergunta que eu te faço é, se caso nesse meio de semana, eu espero que não, mas se caso Deus chamasse você está pronto? Eu quero te fazer essa pergunta. Você de fato está salvo em Jesus? A pergunta é, salvo do quê? Renatinho já deu a dica hoje na abertura. Do que nós somos salvos? Nós somos salvos do pecado? Nós somos salvos do diabo? Não. Nós somos salvos da ira de quem? De Deus. Mas como assim salvos da ira de Deus? Sim, por causa do pecado que está em nós. Vou fazer um exemplo bobo aqui, bem bobo, mas você vai entender. Imagine que essa mão esquerda é você. E quando eu e você nascemos, a mão direita é o pecado. Quando nós nascemos, até mesmo essa criancinha aqui. Quando nós nascemos, o pecado original de Adão está assim, colado com você. Você é como se fosse um carro, já falei esse exemplo, é como se fosse um carro desalinhado. Você já dirigiu um carro desalinhado? Horrível. Você solta o volante e vai para a esquerda, direita. É um carro desalinhado. O ser humano, desde pequenininho, ele é tendente ao mal. Por quê? Por causa do pecado que está em nós. Deus, ele não quer destruir você. Ele não quer, porque você é criação dele. Mas ele vai aniquilar o pecado. Ele vai destruir o pecado. Mas se você estiver agarrado nele, você vai junto. Você entende isso? Então o que Jesus veio fazer? Ele veio a morrer na cruz. Porque só ele é perfeito. E ele, ao morrer na cruz, ele pagou o preço que era para eu pagar e para você pagar. E ele, ao fazer isso, ele assumiu toda a culpa. Ele pegou o pecado que te leva à morte e me leva à morte e cravou ela na cruz. E disse, você agora tem a possibilidade de ser salvo dessa ira que virá. E a grande pergunta é, então o que você deve fazer? Nós vamos responder logo para frente. A grande pergunta, eu quero que você pense nisso. Você de fato é salvo em Jesus? Porque isso pode definir toda a sua eternidade. Eu tenho um parente, estava conversando com a minha mãe hoje. Eu tenho um parente, não tão próximo, mas é um parente, que está hoje. Ele sofreu, foi esse dia, minha mãe, foi ontem, o pai da Karen. Sofreu, não sei se é um AVC, e ele está agora no leito de hospital, sem nenhum tipo de reação. É bem provável que seja diagnosticado uma morte cerebral ali. E ele tanto, porque a minha família é uma família cristã, eu imagino que tantas vezes a Karen, que é a filha dele, já deve ter falado da palavra para ele. Talvez a minha tia já tenha falado para ele. Mas eu não sei. Isso agora só ele e Deus. Será que de fato ele estava pronto? Muitos, talvez você já conhece, muitos que estavam aqui, que já estavam aqui conosco. A última que a gente sente a perda da Mileninha, a linda Mileninha, você lembra da Milena? Ela estava em um culto no próximo de Amsterdã. Mas Deus estava no coraçãozinho dela, eu sei disso. A pergunta é, você está pronto? Você está preparado? Porque é essa discussão que vai ser colocada aqui. E eu quero ler com você para a gente entender. Vamos lá? Qual foi o grande motivo do concílio, então? Atos 15, de 1 a 5, vamos ler de 1 a 5 primeiramente, na versão NVT vai ser projetado aqui. Começa o texto assim, chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos. A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos.
o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Somente até aí por enquanto. Começa a discussão com esse ponto aqui. Olha o que os homens judeus, fariseus, que eram zelosos, que conheciam toda a Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia que sabiam de cor, irmãos. Eles eram extremamente zelosos. E eles estavam dizendo o seguinte: olha, já que os gentios não judeus estão se convertendo, nós exigimos, é quase que eles estão dizendo isso, nós exigimos que eles sejam circuncidados. Você sabe o que é circuncidar? Você sabe? No caso, só os homens eram circuncidados, né? Você sabe, todo mundo sabe, né? Não precisa explicar não. Eles queriam que todos os homens gentios fossem circuncidados e que fossem obrigados a obedecer toda a lei de Moisés, que não era só os 10 mandamentos, eram 613 leis diferentes que eles tinham que obedecer à risca. E aí começa essa grande discussão. E isso para nós hoje faz algum sentido? Faz. Sabe por quê? Porque hoje muitas pessoas têm dificuldade de chegar até aqui. Muitas pessoas têm dificuldade de viver o Evangelho ou de até mesmo entrar na igreja por causa da religiosidade de muitos. O que é religiosidade? O que é religiosidade? Religiosidade é quando você faz algo, seja algo orar, ou até mesmo ler a Bíblia, ou até mesmo vir à igreja, mas sem paixão por Deus. É você faz algo como uma rotina, como algo simplesmente rotineiro, ou como se fosse uma barganha. Eu vou na igreja porque assim Deus vai ficar bem comigo. Eu vou dar uma oferta porque assim Deus vai me abençoar. Tipo assim, é como se você estivesse botando crédito em algo que você faz para que Deus possa te abençoar de alguma forma. Esse tipo de barganha Deus não aceita. Se o seu coração, ao vir à igreja, ou a ler a palavra, ou a orar, ou fazer qualquer outra coisa que não seja por amor a Ele, é religiosidade. E a religiosidade mata pessoas. A religiosidade afasta pessoas. Um religioso é muito fácil de identificar. Como é que é um religioso? Um religioso é a pessoa que sempre vai se colocar acima de você. Ele vai achar que ele é mais espiritual que você. Ele vai achar que sabe mais da Bíblia do que você. Ele vai falar para você que só porque ele vem à igreja, ele é melhor do que você. Mas ele não tem forma de amor para demonstrar. Geralmente o religioso, ele é uma pessoa muito ranzinza, não tem alegria, porque falta alegria para ele, porque religiosidade pesa. Religiosidade pesa. Quer ver? Religioso é que quando vem ao culto, ele vem com uma obrigação, mas na verdade ele queria estar em casa assistindo Netflix. É um religioso. Não é um cristão, é um religioso. Eu queria estar em casa, vendo um filme Netflix, maratonando aquela série bacana. Estou dando só um exemplo. Mas eu preciso estar na igreja, né? Porque se eu não for, o pastor vai falar, vai vir mandar mensagem. Apesar que eu faço isso, né? Religioso. Eu tenho que orar, porque, nossa, tem um culto de oração. Se eu não orar, né, vai que Deus fique irritado comigo. Se você faz por isso, sonde seu coração. Não estou aqui para acusar você, tá bom, irmão? Eu estou dizendo só para você entender quem é o religioso. Se você se identificar com isso, hoje é dia de você se arrepender, porque isso mostra que você está muito longe dele. Você vê que quando Jesus veio a este mundo, quando Jesus veio como pessoa, você vê que ele estava tão próximo de pessoas tão simples. Ele estava no meio de pecadores, prostitutas, ele estava no meio de um monte de pessoas, e as pessoas eram salvas, regeneradas, pessoas eram transformadas. Mas sabe qual é o grupo que ele mais combateu? Você lembra? Os fariseus, aqueles que deveriam de cara reconhecer: esse é o Messias. Não é possível que o que ele faz não seja enviado por Deus. Eles conheciam a lei de ponta a ponta. Eles tinham que ser o primeiro a reconhecer quem era Jesus, e eles não reconheceram. Na verdade, eles o criticaram e queriam matá-lo, e o mataram. Por quê? Por causa da religiosidade. Religiosidade mata pessoas.
Religiosidade é aquele tipo de cristão que, em vez de trazer pessoas para ter um encontro com Deus, ele coloca tanto peso de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, que mais afasta pessoas do que aproxima. É um religioso. Religiosidade é triste, é ruim, é pesado, é incoerente, porque às vezes o religioso é aquele, você não pode fazer isso, mas ele faz. Você não pode beber, mas ele bebe. Você não pode, mas ele faz. É um religioso. Geralmente o religioso é muito incoerente, porque exige algo do outro que ele não vive. Religiosidade é triste, é ruim, é pesado, é incoerente. Ele mais afasta do que aproxima de Deus. Quer ver? Eu quero ler um texto de Gálatas 5:1, diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Amém, irmãos? Amém. Verdadeiramente me libertou. Você se sente liberto? Você se sente liberto em Jesus? Eu espero que sim. Se não, hoje é dia de liberdade. Não se submetam, olha o que ele diz: não se submetam novamente o quê? A escravidão da lei. Ao pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Que é isso, irmão? Nós estamos livres em Jesus. Ele continua, quer ver? Gálatas 5 e 6 diz assim: mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Aleluia. A minha motivação de estar aqui não é porque eu tenho que obedecer simplesmente uma lei e eu venho meio que forçado. A minha fé é produzida, movida por amor ao que Ele fez por mim na cruz, pelo que Ele fez por você na cruz. É o que Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Você já se sentiu constrangido com alguma coisa? Quando você de repente maltratou, de repente, uma pessoa que você não gosta muito, mas de repente aquela pessoa foi lá e te deu um presente, aí você, puxa, não esperava isso de você? Você fica tão constrangido que você quer o quê? Quer o quê? Retribuir, irmãos. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eu quero te trazer essa consciência. Ele morreu por você, para que você não precise morrer. Isso deve constranger você, de tal forma que quando você está na presença dele, você fala: Senhor, eu não merecia. Senhor, eu não mereci. De fato, graça significa isso: eu não mereço e não merecerei mesmo. Não é porque eu pago as minhas contas, não é porque eu sou respeitoso com a minha esposa e com as pessoas. Isso não me torna excelente, digno da salvação diante de Deus. Jamais. Sou pecador e você também é. Quando Deus olha para uma pessoa, por mais moral que seja, no caso que vive uma moralidade, paga as contas bonitinho, e quando Ele olha para uma pessoa mais vil pecadora, aquele que está lá na boca de fumo, aquele que talvez esteja até estuprando crianças, eu sei que é terrível isso que eu estou falando, entre aquela pessoa e você, é igualmente igual diante de Deus. Não há diferença. Mas pastor, que isso? Mas eu sou tão certinho, eu trato bem minha esposa assim. Porque o pecado daquela pessoa é o mesmo que está em você. E da mesma forma que aquela pessoa, o mais vil, aquele que está lá no fundo do poço, ou fazendo as mais horríveis crueldades da vida, ele é tão necessitado de amor e de salvação quanto eu e você. Deus não faz acepção de pessoas, meu amado, mas Deus faz acepção de atitudes. Atitudes. Você pode encontrar dois cristãos aqui, um que pouco ora e um que ora muito. E você vai ver que aquele que ora muito e busca a presença de Deus vai ter muito mais intimidade, muito mais revelação, muito mais direção do que aquele que não ora. Deus vai amar os dois. Os dois vão ir para o céu, certo? Mas Deus vai ter muito mais afinidade com um porque busca Ele do que o outro. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Veja Jesus. Jesus tinha quantos discípulos mesmo? 12. Quantos discípulos tinha? 12. Dos 12 discípulos, quais eram os 3 mais próximos? Pedro, Tiago e João. E entre Pedro, Tiago e João, qual era o mais chegado ainda? João. Jesus amava os 12? Sim ou não? Sim. Mas ele tinha mais afinidade com quem? O João, o Pedro. Por quê? Porque os caras eram ponta firme com ele ali.
Na hora de subir o monte da transfiguração, Jesus chama só os 3. Galera, fica um pouquinho aqui. Ele amava todos, mas ele tinha mais afinidade, porque ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz diferença de atitudes. E qual tem sido a sua atitude diante daquele que morreu na cruz por você? O que você tem dado ou demonstrado a ele por tudo aquilo que ele tem feito por você? É o que esse povo estava discutindo. Os judeus queriam falar: vocês que estão se convertendo, vocês precisam obedecer à lei e vocês precisam ser circuncidados. Aí você vai ver agora o desfecho da história. Aí começa agora a explicação, a partir do versículo 6. Diz assim, os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir então a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhe dar o Espírito Santo. Aleluia por isso. Como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Veja a incoerência deles. Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Vamos repetir esse versículo 11? Vamos lá juntos? Está projetado aqui? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Aleluia. Continuando, todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhe relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si, e isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tomou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados na sinagoga judaica em todas as cidades há muitas gerações. Esse é o desfecho do concílio. Então eles entendem o seguinte: eles entram em acordo que salvação não é pela lei ou pela obrigação da lei, mas é somente através de quem? Fé. De Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. A salvação só vem por meio de uma pessoa. E eu quero ler outro texto, Atos 4,12, que diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Aleluia! É só por meio de Jesus Cristo. Não é pelo que você faz, não é pelo que você fará, é só por meio da salvação vinda pela graça por meio de Jesus Cristo. É somente pelo que Ele fez e não pelo que eu ou você venha a fazer. Veja, e agora, para terminar aqui, eles dão agora uma direção. Já entendemos, já resolvemos a questão de salvação. A salvação não é pelas obras. A salvação não é porque você é bonzinho. A salvação não é porque você dá esmolas ou ajuda pessoas lá fora. Apesar de quem é salvo faz isso. Você não é salvo porque você faz coisas boas. Você não é salvo porque você ajuda as pessoas.
Você não é salvo porque você ora, porque você vem ler a Bíblia, ou porque você vem à igreja. Igreja não salva. Você é salvo somente por Jesus Cristo. Isso já ficou bem definido agora para eles. Mas agora ficou um outro ponto para resolver. Isso também é importante para nós. Como então vamos conviver? Gentios e judeus, debaixo da mesma fé em Jesus. Porque a cultura deles é muito diferente da nossa. Os judeus, eles tinham uma obrigação, ou uma lei, uma cultura, muito barulhenta, de, por exemplo, não comer carne de porco. Talvez você conheça alguns irmãos nossos da igreja adventista que também seguem esse padrão. E aí é uma questão cultural, ok? É uma questão até mesmo para eles de preservação de saúde e tudo mais. E devemos respeitá-los, como também eles a nós. Isso não é característica de salvação. Mas então os judeus faziam isso, mas os não-judeus gostavam de um bacon. Quem gosta de bacon aqui? Nossa, quando eu vou comprar lanche só x-bacon. Gostava de um bacon. Mas pense, eu vou conviver com um judeu que é extremamente rigoroso com não comer carne de porco. E eu gosto muito de carne de porco. Então qual é a recomendação então agora para um bom convívio? Você que não é judeu, que vai conviver com o judeu, quando você estiver na casa dele para almoçar, ou quando você convidar ele para almoçar na sua casa, não vai servir carne de porco para ele, porque você sabe que ele não come. Por amor ao seu irmão, ofereça aquilo que ele vai comer. É uma questão de amor, entende? Quando ele vai citar aqui, então a salvação é somente em Jesus, já ficou claro isso. Aí quando ele termina o texto dizendo assim, então só pedimos que os irmãos não judeus façam isso, que eles se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos. O que é isso? É quando, por exemplo, imagine que você vai ser convidado para almoçar na casa de alguém. Um exemplo. E aí você vai na casa dessa pessoa e essa pessoa é de uma outra religião. E essa pessoa fala assim, olha, eu vou te oferecer uma carne, só que essa carne eu tinha oferecido ela lá para aquele meu santo, lá no meu Deus. Então qual é a recomendação? Não coma, se abstenha. Mas se a pessoa te convidou e ela não falou nada, gente, senta na mesa, se diverte, come à vontade. Você entendeu? A questão é essa. Ele está dizendo, não coma nenhum alimento que você entenda que foi oferecido a algum tipo de ídolo. Não coma, não faça isso. E essa recomendação é para nós hoje, sim ou não? Sim. Sim também. Aí ele diz aqui e continua, não viva de uma forma imoral sexualmente. O que é isso, imoralidade? É tudo aquilo que vai contra os padrões de santidade ao Senhor. Um casado, mas que está, eu sei que não tem criança aqui pequena, um casal casado, mas que o homem ou a mulher está ali flertando com outra mulher, isso é imoralidade, sim ou não? Sim. Ou um homem casado, que chega no meio lá dos seus amigos lá de futebol, e começa com aquelas conversas indecentes, aquelas piadas indecentes, é imoralidade, sim ou não? Sim. Ou aqueles que às vezes no escondidinho do celular está acessando pornografia, isso é imoralidade, sim ou não? Sim. Porneia. Sim. Isso é grego, tá? Um casal, não casado, tendo vida de casado, é imoralidade sexual, não é? Sim ou não? Sim. E a recomendação é, não faça isso. Aí ele diz o seguinte, não coma carne de animais estrangulados e de sangue. Então não posso comer carne de animal estrangulado. Os judeus tinham a cultura de como faziam o sacrifício, eles degolavam e retiravam todo o sangue. Então ele está orientando que carne degolada não é que eu e você hoje não possa comer, mas que aquilo, para eles, para um bom convívio, seria muito ruim se você fizesse isso na frente de um judeu. Em relação a essa parte final aqui, tá bom? Em questão a carne degolada, a carne de animal estrangulado. Então, essa recomendação final é uma questão de um bom convívio entre irmãos. Quer ver? Isso se resolve lá em Romanos 14. Eu amo os Romanos 14, porque Romanos 14 vai mostrar justamente isso. Que a gente tem que viver uma liberdade cristã, irmão. Tudo que eu faço, se escandalizar você, eu devo parar de fazer por amor a você. Mesmo que não seja pecado. Entende? Mesmo que não seja pecado. Por exemplo, vou dizer para você aqui, está sendo gravado, não tem problema nenhum. Irmãos, eu não tenho problema, vou dizer de curto meu de coração. Preste atenção para você não achar errado e ter a pessoa não cortar o negócio que eu vou falar aqui. Por exemplo, quando está eu e minha esposa, somente eu e ela,
e ela consente com isso, eu sento com ela, eu compro uma tacinha de vinho, meu irmão, para poder desfrutar do meu momento de casal com ela. Mas eu nunca farei isso na sua frente se você se escandalizar. Nossa, pastor, se eu ver um negócio fazendo, você faz um negócio desse, eu vou te escandalizar. Eu não vou fazer, por amor a você. Mas na minha liberdade, no meu privado, com a minha esposa, eu não vejo problema. Na minha liberdade que a palavra me dá. Ah, pastor, mas é errado, é pecado. Então você vai ter que me provar isso. Você vai ter que me mostrar no original, no grego, no hebraico, você vai ter que me mostrar isso. Se você não consegue, e você não consegue, então, por amor a você, eu não vou fazer na sua frente. Mas somente eu e minha esposa, sem problema. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Está dizendo? Qualquer coisa que eu entenda que não é pecado, tá? Qualquer coisa que eu fizer, que eu entenda que não seja pecado, mas se escandalizar você, eu vou deixar de fazer. Mas por quê? Porque então eu não posso? Não, por amor a você. Por amor a você. Veja, Romanos 14 responde. Eu convido você depois da sua casa a ler Romanos 14. Ele vai dizer isso. Olha o que Romanos 14 diz, só o versículo 15 em diante, rapidinho. Diz assim, ó: e se outro irmão se aflige em razão do que você come, ou ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu na cruz, por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenham como alvo a harmonia e procurem edificar uns aos outros. Veja que a situação de Paulo é viver em harmonia e em amor. A minha liberdade não pode escandalizar você. Se a minha liberdade escandalizar você, mesmo que não seja pecado, eu deixo de fazer por amor a você. Isso ficou compreendido? É isso que está sendo ensinado aqui. Então os judeus entraram em acordo, os gentios também entraram em acordo, e eles fizeram uma carta e ele enviou para todas as igrejas. E esses dois assuntos foi resolvido. Então qual é a decisão final? Eu vou ler aqui a decisão final no versículo 28. Né? Diz assim na decisão final, do 28 ao 29 somente. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se da carne de alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Que tudo lhes vá bem. A minha oração também é essa, que tudo também te vá bem. Que você seja abençoado em tudo. Para finalizar, qual é a aplicação de tudo isso? Eu tive que escrever, senão não ia conseguir decorar isso. Minha mente já está dando pneu, não consigo decorar textos grandes. Eu tive que escrever, vou ler aqui o que eu escrevi. A igreja é composta de pessoas diferentes. Você concorda comigo? Eu sou muito diferente de você e você de mim. E a igreja é composta de pessoas diferentes. E ao nos relacionar, devemos nos perguntar uma coisa: de que maneira nossa decisão afetará o testemunho unido da igreja no mundo perdido? Isso quer dizer, qual é o impacto do meu estilo de vida no meio da igreja? Qual é o impacto? Aquele ditado, eu sou dono do meu próprio nariz e eu faço o que eu bem entendo. Isso é uma frase de quem não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque você não é mais dono do seu nariz. Porque quem é seu Senhor agora? Jesus. Ele não é só seu Salvador, Ele é seu Senhor. E se Ele é seu Senhor, e agora Ele que vai dizer para onde você vai e o que você faz. Você concorda comigo? Sim ou não? Jesus só pode ser o seu Salvador se primeiramente Ele for o seu Senhor. Se você não considera Ele como o seu Senhor, então também Ele não é o seu Salvador. Então a questão é, de que maneira a minha decisão e meu estilo de vida impacta o testemunho unido de uma igreja no mundo perdido? Jesus orou em João 17:
que o seu povo fosse unido para que o mundo pudesse crer nele. União, irmãos, eu tive que destacar aqui. União não é sinônimo de uniformidade. Vou repetir. União não é sinônimo de uniformidade. Sabe o que é uniforme? Uniforme, sabe uniforme? Tipo de escola. União não quer dizer que eu e você vai se vestir igual, vai falar igual, vai agir tudo igualzinho, vai pensar igualzinho, tudo igualzinho. União não é uniformidade. Não é mesmo. União não é sinônimo de uniformidade, pois a harmonia se baseia no amor, não na lei. A igreja precisa de diversidade em meio à união. É eu e você saber que os pontos centrais das Escrituras é igualmente defendido. Jesus salva somente por ele, amém? Você concorda comigo nisso? Nisso devemos ser unidos. Não pode haver divergência. Quem é o único que salva? Jesus. Se houver divergência aqui, tem coisa errada. Jesus é o único que pode nos salvar. Mas, por exemplo, eu posso entender na minha liberdade que com a minha esposa tomar um cálice de vinho não tem problema. Mas para que você talvez possa pensar diferente de mim. Mas mesmo que você pense diferente de mim nesse ponto, isso é razão e motivo para a gente não andar junto? Sim ou não? Isso é razão para a gente não andar junto? Por que não? Porque muito maior é o que nos une do que o que nos separa, irmão. Muito maior é o que nos une como igreja do que o que nos separa. Se pessoas se separam de caminhar porque o pastor gosta de fazer festa junina, tem gente que, rapaz, se afastou de mim por causa disso. Qual o problema nisso, irmão? Onde está pecado nisso? Fala para mim, mostra para mim, não é mesmo? Tem gente que se afasta, irmão. Muito maior do que nos une, muito maior. Nós temos um propósito maior de vida. Nós temos umas boas novas para anunciar, amém? Vamos viver essa liberdade, irmãos, em vez de ficar brigando por coisas pequenas. Nós temos algo muito maior. Isso denota, sabe o que? Maturidade. Quem briga por causa de brinquedo, esse aqui é meu, esse aqui é meu, é o quê? É criança. Adulto não fica brincando, esse aqui é meu, esse aqui é meu, não. Porque adulto tem uma missão, adulto tem responsabilidades, adulto tem comprometimento, ele tem uma missão a cumprir, amém, irmãos? Amém. E aqui é uma igreja de adultos, assim eu espero, amém? Esse é o desfecho, e somente Jesus salva. Então a minha oração, irmãos, é que sejamos nós como igreja, primeira igreja batista de Ibirá, sejamos uma igreja perfeita. Você quer ser uma igreja perfeita? Sim ou não? Não, eu também não. Sabe por que não pode ser igreja perfeita? Porque eu estou nela. Porque você está nela. Você é um pecador como eu. Nós estamos aqui, por isso que a igreja nunca aqui na terra vai ser perfeita. Mas podemos almejar ser uma igreja o quê? Madura e saudável. Se você tiver uma questão para perguntar para mim, não fale para, não fique falando no meio das pessoas. Você vem até mim e fala, pastor, você falou um negócio lá que eu achei esquisito. Vamos conversar? Vamos conversar. E eu vou fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque somos maduros. E nós temos uma missão maior a cumprir e a desempenhar. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ensinar esse momento. Esse foi o primeiro concílio da igreja, irmãos. E você sabe que na história houve muitos outros. E aí, entre os outros concílios, não teve tanto acordo como esse, aonde entrou muitas heresias no meio da história. Vale a pena, se você gosta de história, de você pesquisar a história da igreja, os tantos de concílios que aconteceu, tanto de divergências doutrinárias, tanta confusão aconteceu no meio da história. Mas Deus é fiel e estamos aqui firmes e fortes. Tantas investidas de Satanás para destruir o povo de Deus, e mesmo assim nós estamos aqui, aleluia. Amém. E a guerra continua, irmãos. Nós, como igreja, nós contribuímos mensalmente para Portas Abertas. Eu novamente quero estimular você a consultar todos os dias, entre lá nas Portas Abertas. É o site, eu quero jogar o link no grupo da igreja. Está tendo um conflito, até botei no meu estoque, está tendo um conflito violentíssimo na Índia, no sul da Índia. Irmãos, até o exército indiano está destruindo igrejas, irmãos. Só nesses 2 meses, 3 meses, irmãos, acho que foram quase 500 cristãos que foram mortos. A mídia, você viu isso falando na mídia hoje?
Você não vê ninguém falando de mais de quase 500 cristãos mortos por perseguição, simplesmente por amar a Jesus. Não fizeram nada por causa do hinduísmo radical. Estão entrando, destruindo as igrejas, matando mesmo. Você olha para a Nigéria, você vê lá os radicais de Boko Haram entrando armado num lugar como esse e matando a fuzil todo mundo que está lá dentro. Irmãos, o ataque continua. Mas mesmo assim eu quero dizer para você, mesmo que Satanás se levante contra a minha vida e contra a sua vida, mesmo que Satanás se levante contra a igreja de Jesus, ele não prevalecerá, porque ele já foi derrotado, amém, irmão? Nós somos mais que vencedores. Por mais que eu morra pela causa, por causa da morte na fé em Jesus, se levantará outros e nunca parará. Aleluia por isso. E Deus espera duas coisas de nós: que sejamos fiéis e que sejamos unidos até o fim, irmãos. Porque se Satanás não pode tirar a sua salvação, e eu creio nas Escrituras que é assim, se ele não pode tirar a sua salvação, ele não pode mesmo, mas sabe o que ele pode fazer? Ele pode criar desunidade na igreja. Ele pode quebrar a unidade da igreja, porque uma igreja não unida não tem poder para cumprir a missão. E ele sabe, então já que eu não posso levar aquela irmã, eu vou fazer com que essa igreja não avance. E todos aqueles gibiá que eu puder conquistar com drogas, com prostituição, todos aqueles que eu puder levar, eu vou levar. E como é que eu faço isso? Deixando aquela igreja parada, inerte, que não se entendem, que não vivem a missão, que não se colocam na brecha. Ezequiel uma vez profetizou uma coisa. Ele disse assim, que uma vez em Mulo, lembre-se naquela época de guerras medievais, já viu aquelas guerras onde um exército querendo invadir, eles tinham que primeiro avançar e quebrar os portões, ou então romper um buraco na muralha para poder invadir? Ezequiel disse que em uma visão mostrando para Israel estava vivendo uma das piores decadências morais, longe de Deus. E Ezequiel começa a orar a Deus: Senhor, o que o Senhor há de fazer por esta nação? A nossa nação está longe de Ti. E aí Deus responde a Ezequiel dizendo o seguinte: eu procurei entre o meu povo que se colocasse na brecha por mim, e a ninguém encontrei. O que ele quer dizer? Se colocar na brecha, irmãos. Naquela brecha, imagine, nós estamos sendo atacados. A brecha é o lugar mais perigoso para um soldado ficar, porque é ali que vai vir as flechas. Mas se Deus pede para que nós estejamos na brecha, no lugar aparentemente mais perigoso para se estar, mas temos a confiança de que Ele está conosco e jamais as flechas nos alcançarão. Mas a pergunta que Ele faz para mim e para você hoje é: por que você ainda não está na brecha? Por que você ainda não se colocou com roupas de batalha? A Bíblia fala de dois tipos de vestimentas. Na Bíblia fala dois tipos de vestimentas: uma a que devemos usar aqui na terra, e a outra que usaremos lá nos céus da glória. Quando chegarmos nos céus, Deus diz que me dará um novo nome, e te dará um novo nome. Já imaginou isso? Que coisa maravilhosa! Receberemos um novo nome. E Ele também nos dará uma veste de gala, de roupa, né? Tem esse que trabalha com moda, imagine isso. Para as mulheres, aquele vestido maravilhoso, relumbretando, nossa, maravilhoso. Deus dará a você nome novo, vestes novas. Botinho já. Vestes novas, um nome novo. Isso é os céus, porque os céus não é lugar de batalha, os céus vai ser lugar de festa. É festa o dia inteiro. Quem gosta de festa aqui? É festa o dia inteiro, 24 horas diante do Senhor. Mas isso é lá, irmãos. Não confunda, isso é lá. Aqui, as roupas que nos foi colocada é a armadura de batalha. E se você estiver desarmado, você vai tomar muita rasteira de Satanás. Quais roupas de batalha lá em Efésios 6? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo do quê? Da fé, a espada do quê? Do Espírito e da palavra.
Irmãos, você está armado, irmãos? Você está pronto para a batalha? Porque se você não estiver pronto para a batalha, você nunca vai estar pronto para estar na brecha. E somente assim Deus encontrará a unidade em nós. Uma unidade de propósito. Não uma unidade de pensamento igual, mas uma unidade de propósito. E se você está aqui hoje, e se você entende que você talvez se reconheceu, poxa, eu não sou um cristão, eu sou um mentiroso. E se você entende que se você fosse embora, e se Deus te chamasse, você não tem certeza da sua salvação, eu quero desafiar você com coragem a levantar sua mão e falar: pastor, ore por mim, porque eu não me considero salvo. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero que o meu nome, quando um dia eu me encontrar com Deus, e quando Deus falar lá, Leandro, vou falar meu nome inteiro aqui, né? Não dê risada não, meu nome inteiro é Leandro Boy Mendonça. Viu aí que seu mesmo? Quando eu falar lá, Leandro Boy Mendonça, o anjo fala lá, tá no livro da vida? O anjo vai procurar, vai lá na parte do L. Leandro Boy Mendonça está aqui, porque no dia 6 de dezembro de 1998, ele ouviu uma mensagem como essa, e ele entendeu que ele era pecador, e ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E de lá para cá ele nunca mais saiu dessa mensagem poderosa. O nome dele está lá, o nome dele está lá. Aí ele vai dizer: pode entrar, filho fiel e maravilhoso, entre nesse lugar preparado para você. Mas é somente através de Jesus. Você tem que ter certeza de que seu nome está lá. Se você sente que o seu nome não está lá, se você sente que você ainda é só um religioso, que você não tem ainda o Espírito de Deus transformando o seu coração e a sua vida, se você ainda não consegue abandonar hábitos ruins, se você não consegue ainda, nossa, eu não consigo, que nem Paulo fala, o pecado que é em mim, parece que eu não consigo largar isso. Isso no capítulo 7 de Romanos, né? Capítulo 7 de Romanos. Mas aí quando chega no capítulo 8, Romanos 8, ele vai falar: mas agora eu não sou... Deixa eu ler, senão eu não vou conseguir ler, decorar. Deixa eu lá ler Romanos 8, para não falar errado. Ele diz assim, Romanos 8:1. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Quando ele entendia que ele era apenas um religioso, um pecador, ele não conseguia viver da forma que agradava a Deus. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele tinha certeza, e ele diz isso: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo as obras, mas segundo a fé, pela fé. Aleluia. Que hoje seja o seu dia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te louvamos, Pai, por este momento. Te agradeço, Senhor, porque estamos aqui, depois de mais de 2000 anos que já se passou, desde o dia que o Senhor ressuscitou, e desde a promessa maravilhosa do Teu Espírito Santo, a Tua igreja continua firme e forte. Aleluia por isso. Estamos aqui, Senhor, como igreja, e queremos, Pai, ser fiéis até a morte. E queremos, Pai, nós como igreja, ser a resposta da Sua oração, lá em João 17. Que possamos ser unidos como igreja, para que todo mundo creia que só o Senhor é Deus. Oh, Papai querido, e se há alguém aqui, Pai, que ouvindo essa palavra, entende, Senhor, que talvez esteja vivendo somente uma vida religiosa, eu te peço, ó Espírito Santo, não é a minha eloquência, não são as minhas palavras, é somente o Teu Espírito capaz de fazer isso. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é o único que pode convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Pedimos a Ti, Senhor, se há alguém aqui que ainda não se encontra salvo em Ti, ó Deus, que eles possam se arrepender e se voltar para Ti, e que o nome deles sejam escritos no livro da vida, e que a Tua alegria e a salvação venha sobre eles agora, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, louvamos a Ti. Amém. Você está feliz em Jesus? Amém? Amém. Que essa palavra faça sentido para você. Que você saia daqui hoje, não com mais uma carga de informação. Que você saia daqui hoje a entender o que Deus espera de nós. Deus espera a unidade, não por ser todo mundo igual, mas para viver a mesma missão. Deus espera que você coloque a roupa de batalha. Deus espera que você se coloque na brecha.
Deus espera que você se relacione com Ele em amor. Deus espera que a igreja viva a unidade. Amém? Amém. E assim nós conquistaremos Ibirá, Urupês para Jesus. Assim eu espero. É eu fazendo a minha parte, é você fazendo a sua. E todos nós sendo bênçãos na vida de alguém. Amém? Amém. Diga aí.